Então diz, quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por a tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco nesse momento, Senhor. Vem usar de graça, vem usar de misericórdia, vem preparar o nosso coração, assim como aquela terra boa que vai receber a semente e vai produzir a 30, 60 e a 100 por um, segundo a tua vontade. Amém. Amém. Pode sentar, vamos meditar nessa gloriosa palavra, né, sobre a necessidade de nós estarmos vestidos com a armadura de Deus, né? Então nós estamos em guerra, né? Então não podemos subestimar o nosso inimigo. No versículo 10 diz, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor. Então, é uma ordem para nós sedes. Então, quem é que tem que ser fortalecido? É nós que temos que buscar. É uma ordem para nós, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Deus ele requer que nós venhamos nos fortalecer no Senhor. E para isso que nós viemos no culto nessa noite, né? Nós viemos matar a nossa carne, né? E fortalecer o nosso espírito, né? Porque a Bíblia diz um pouquinho aqui, voltando aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz, digo, porém, andai no espírito e jamais satisfazei a concupiscência da carne, né? Jamais. A nossa carne quer ficar em casa, né? O nosso corpo, ele quer sombra e água fresca, né? Mas Paulo diz em Gálatas, jamais satisfazeis a concupiscência da carne, né? Por quê? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, por isso que o apóstolo Paulo chega aqui em Efésios, aqui ele fala, né? Que é para nós nos fortalecer em Deus, né? Então, no mesmo Efésios aqui, se nós voltar um pouquinho aqui no Efésios 3:14, né? Então, o apóstolo Paulo viu que os companheiros dele de caminhada estavam enfraquecendo na fé. Efésios 3:14 diz, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito do homem interior. Então o apóstolo Paulo, ele viu que os seus companheiros estavam enfraquecendo. No Efésios 3:1 ele diz, por esta causa eu, Paulo, estou prisioneiro em Cristo, por amor de vós. Então, os companheiros dele viram que ele estava preso e começaram a enfraquecer. Mas como assim? Ele prega a Cristo e por isso está preso. Aparentemente, ele estava em desvantagem. Mas aí o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, eu estou vendo que vocês não estão entendendo o Evangelho, né? E ele diz assim, por essa causa eu me ponho de joelhos, para que vocês sejam fortalecidos com
poder, né? E o que é ser fortalecido com poder? Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, né? Então, nada mais que ele estava pedindo, assim, na oração dele, que Deus abrisse o entendimento do povo, né? Que era por um bom motivo que ele estava preso, né? Que tinha um galardão, né? Então, como ele fala em Filipenses, né? Convém que Cristo seja exaltado, né? Quer na minha morte, quer na minha vida, né? Em toda e qualquer situação, né? Então, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, quando ele viu os companheiros dele enfraquecendo, ele disse: não, eu quero que Deus abra o entendimento de vocês, né? Então, sofrer por Cristo tem uma recompensa, né? Então, quando nós entendemos, tudo muda o sentido da nossa vida, né? Então, é isso o que ele diz aqui no 10, né? Sede mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nessa noite, Deus quer que nós venhamos nos fortalecer mais no Senhor, né? Nós venhamos buscar mais o Senhor, né? Que nem o pastor comentava aqui na abertura, né? Naquele dia, né, Jesus vai dizer a um grupo de pessoas que não conhece, né? Que não vos conheço, que nem foi pregado agora, sábado passado, né? A parábola das 10 virgens, né? 5 nécias, né? 5 loucas e 5 prudentes, né? Então, todas elas estavam aguardando o noivo, mas umas não tinham azeite, né? Então, Deus requer que nós estejamos preparados, né? Que nós estamos fortalecidos para partirmos e estarmos com o Senhor, né? Então, quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a ordem é para nós se fortalecer, nós individualmente. Se você vê lá na parábola das 10 virgens, né? A salvação ela é individual, né? Cada qual tem que carregar a sua lâmpada, né? Com azeite, né? A salvação é assim, né? Que nem nós falamos, né? Quando você entra para uma sala de cirurgia, que nem eu já dei o exemplo aqui, né? É você e Deus, né? Então naquele momento não tem ninguém ali no teu lado para te ajudar. É você e Deus. Então tem muitas situações que nós vamos estar na nossa vida, nós e Deus. Então nós temos que estar vestidos com essa armadura, né? Porque o tentador ele vem tentar nós. Por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso: livrai-nos da tentação, né? Então, aqui nós vimos no versículo 11, revestiu de toda a armadura de Deus. Por que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, né? Então está dizendo, se nós não nos vestir de toda a armadura de Deus, nós não vamos conseguir nos manter firme no caminho, né? Então, a armadura ela tem que ser completa, né? Para nós mantermos firme. Então não podemos nos vestir da armadura de Deus por metade, né? Um soldado ele vai para o combate, né? Ele não vai só com o capacete e com o peito desprotegido, ou vice-versa, né? Ele vai com a armadura completa, né? Vai com bota, coturno, vai com um colete, vai com capacete, né? Vai com escudo, vai com lança, vai com armamento, né? Então ele vai completo, ele vai para vencer, né? Então é assim que o apóstolo Paulo está comparando, vestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, né? Então está falando que nós temos um adversário. Se nós for olhar nossa Bíblia para frente um pouquinho, em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então nós temos um adversário, né? Tiago, 1 Pedro 5,8.
sede sóbrios e vigilantes, né? O diabo, vosso adversário. Então está dizendo que nós temos um adversário. O diabo, o Satanás, ele é o nosso adversário. E ele anda ao derredor. O que quer dizer anda ao derredor? Está dizendo que ele não para, ele não cessa, né? Ele anda ao derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, ele vai pegar aquele que está despercebido, aquele que não tem permanecido no Senhor, ele vai pegar aquele que não está vestido com toda a armadura de Deus, né? Por isso que temos que nos vestir de toda a armadura de Deus. Pode voltar lá para o Efésios, capítulo 6, para nós dar continuidade. Então, eu quis mostrar para vocês que nós temos um adversário, não podemos desprezar, meus irmãos. Então, Efésios 6, 11 diz: revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, Satanás, ele arma ciladas para nós, né? Parece que é bom, né? Ele vem com um sapatinho de algodão, né? Que nem o pastor deu o exemplo dos pneus, né? Ele está precisando de pneu, apareceu uma oportunidade de pneu para ele, bom e barato, né? Mas não era o correto, né? Então, nós temos que vigiar, né? Então, por que o pastor, ele permaneceu firme? Porque ele estava vestido com a armadura de Deus, né? Ele detectou que aquilo era um inimigo, né? Então, o inimigo, ele vem assim, sutilmente, né? Parece que é bom, né? Vocês lembram daquela vez que Jonas, ele... quando Deus deu a ordem para ele pregar em Nínive, e ele se dispôs, foi pregar para Tarso, né? Ele, primeira coisa, ele decidiu ir para Tarso, né? Ele, no coração, ele traçou aquela meta de ir para Tarso. E vamos dizer assim, parece que estava dando tudo bem, ele chegou lá e já encontrou um navio já pronto para ele partir, né? Então, é assim, né? O inimigo, ele é o enganador, né? Ele arma ciladas, como diz aqui, ó, para poder ficar firme contra as ciladas do inimigo, né? Então, uma pessoa que está num casamento, muitas vezes, né? Às vezes o casamento não está muito bom, o inimigo coloca pessoas próximas, às vezes para, vamos dizer assim, conversar com a pessoa, os maus conselhos, né? Ou até pessoas até para se aproximar, ciladas do inimigo, né? E a pessoa, não estando vestida com armadura, cai nessas ciladas do inimigo, né? Então, o que é uma cilada, né? Todos nós conhecemos, né? O que é uma cilada? Cilada é uma armadilha que você faz com o objetivo de pegar alguém ou um animal de surpresa, né? Então, eu me lembro, quando eu era criança, nós fazia, né? Brincava fazendo a armadilha para pegar passarinho, um exemplo, né? Então, ou passarinho despercebido, né? Ou um animal ali, uma galinha mesmo, né? Ele despercebido, ele cai na armadilha, né? Então, assim, a intenção de Satanás, né? Então, pegar-nos despercebido, fazendo ciladas, mas nós temos a palavra de Deus e temos que estar vestida com toda essa armadura, né? Então, vestido de toda a armadura, então, completa, né? Nós temos que entregar a nossa vida completamente para o Senhor, como diz Romanos 12, né? Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não conformeis com esse cego, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, né? Então, nós temos que renovar a nossa mente, né? Por completo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, temos que manter firmes para poder resistir ao diabo, né? A palavra do Senhor diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Então, mas para isso para resistir o inimigo, nós temos que estar vestido com a armadura, né? Então,
é o que Deus requer de nós nessa noite, né? Sedes fortalecidos no Senhor. Então nós temos que nos fortalecer em Cristo, né? A nossa confiança tem que ser em Cristo, se fortalecer no Senhor, né? Não é na força do nosso braço, não é nas autoridades, não é, em coisas, objetos, mas sermos fortalecidos no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, né? Então, toda a nossa confiança tem que ser no Senhor e Salvador Jesus. No versículo 12, porque a nossa luta não é contra a sangue e carne, sim contra principado e potestade, contra dominador desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta não é contra pessoas, né? Contra o João, Pedro, Paulo, não. É contra demônios, contra principados, né? Que estão e usam a vida de pessoas para nos aborrecer, para nos enredar e nos destruir, né? Então, é assim que Satanás ele opera, né? Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra demônios, contra principados, né? Forças espiritual do mal nas regiões celestes, como diz a palavra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aqui ele repete de novo o versículo 13. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Está falando que o dia mau ele vai chegar na nossa vida, né? O dia mau ele chega na vida de todos. Mas nós estando revestidos, né, com a armadura de Deus, nós vamos permanecer firmes. É por isso que Mateus 7, 24 diz sobre os dois fundamentos, né? Aquele que guarda a minha palavra, né? Ele é comparado ao prudente construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, dando ímpeto contra aquela casa, e ela permaneceu em pé, né? Mas aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus é comparado ao construtor insensato, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, dando ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, né? Então, é isso que Deus requer de nós, né? Que nós venhamos a resistir no dia mau. O dia mau vai vir. Mateus 7 diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, né? Mas aquele que guarda a palavra de Deus, ele vai permanecer firme. O dia mau, ele vem para a nossa vida, né? Ele veio para Jesus. Jesus no deserto foi tentado, mas ele permaneceu firme, né? Os apóstolos, os heróis da fé, o dia mau veio para eles, mas eles permaneceram firmes, né? E para permanecer firme no combate, nós temos que estar vestida com a armadura, né? Então, Jesus é essa armadura, né? Então, nós temos que estar nos vestidos da armadura, como diz no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, né? A armadura não é nossa, a armadura é de Deus, armadura de Deus. De Deus, para que possa resistir o dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, se nós estivermos com a armadura de Deus, a Bíblia diz que nós vamos vencer, e depois que nós vencer, nós vamos permanecer inabalável, né? Então, o dia mau ele vem, mas nós estando vestidos com a armadura de Deus, a Bíblia diz que nós vamos vencer o dia mau e nós vamos permanecer inabalável, né? Então, quantas pessoas hoje nós conhecemos e que, por não estarem vestidas com a armadura de Deus, e o dia mau chegou, bateu na sua porta, e ela se escandalizou, parou, retrocedeu e afastou-se do caminho do Senhor, né? Então, não, meus irmãos, nós temos que estarmos preparados para o dia mau. O dia mau ele vem. Jesus diz, no mundo tereis aflição, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Jesus diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não temas, eu sou contigo, né? Então nós temos que confiar na palavra do Senhor, né? Não podemos confiar na força do nosso braço, né?
E depois no versículo 14 ele diz: estais, pois, firmes. Pode ver aqui que ele repete de novo a palavra firme. Isso reforçando a necessidade de nós permanecer, né? Estai, pois, firme. O que quer dizer firme? Quer dizer, não flocha, não volte atrás, né? O que Deus diz para a mulher de Ló? Não olhe para trás, não volte para trás. E ela olhou para trás e virou numa estátua de sal. Ela desejou voltar, né? Então nós não temos que voltar, né? Nós olhamos para trás e nos envergonhamos do que nós fazíamos de errado, né? E avançamos para frente, né? Então, estais firme, não retroceda, não para. Hebreus diz que Deus não se compraz naquele que retrocede, né? Então, mas nós somos aqueles que não retrocedem, né? Nós permanecemos, nós avançamos para o alvo. E daí ele cita a primeira armadura, no 14, cingindo com toda a verdade e vestindo a couraça da justiça, né? Então, a primeira armadura, vestindo-nos cingindo-nos com a verdade, né? Então, quem é a verdade? Né? João 14,6, Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Então, nós temos que nos vestir de Cristo, né? Como assim nos vestir de Cristo? Nos vestir da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, nos vestirmos do poder de Cristo, né? É isso que a palavra está dizendo, a verdade, né? Cristo é a verdade, né? Então, eu tenho que me vestir de Cristo, e vestindo-nos a couraça da justiça, né? Então, Cristo foi até a cruz e nos justificou. Romanos 5 diz que justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus, né? Então, pela fé nós nos apropriamos, pela fé nós somos justificados perante Deus. Então, eu tenho que estar vestido com a couraça da justiça, né? Então, eu tenho que ser justo. Eu tenho que ter essa certeza no meu coração que Jesus me justificou, né? E o pecado, ele não tem mais poder sobre a minha vida. Satanás, ele não tem poder mais sobre a minha vida, porque agora eu fui justificado. Jesus me justificou, né? Então Jesus me lavou, me purificou, perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida, né? Então eu tenho que estar vestido com essa couraça da justiça, né? Porque Romanos 8 diz, aquele a quem predestinou, chamou. Quem chamou, justificou. E quem justificou, glorificou, né? Então, nós estamos vestidos com essa couraça, a couraça da justiça, né? Então, por causa de Cristo, né? Então, Cristo nos vestiu com a peça dessa armadura, né? A couraça da justiça. Hoje somos justificados. Calcai os pés com a preparação do Evangelho da paz, né? Então, assim como nós fomos salvos no momento que cremos na palavra do Senhor, né? O mesmo Efésios 1,13, aqui ele diz, ao tendo ouvido a palavra da verdade, tendo nela crido, fosse selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da vossa herança, né? Então, primeiro ouvimos o Evangelho da paz, depois cremos, o Espírito Santo de Deus passa a habitar de nós, e ele é a garantia que somos salvos, né? Então, calcai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho tem que estar no nosso coração, e aonde nós propagar o Evangelho a outras pessoas, né? Calçado com os calçados do Evangelho, né? O Evangelho da paz. Aonde nós pregar a outras pessoas, né? Pois Jesus diz, não fosse vós escolher a mim, eu escolhi a vós, os designei para que vades e deis fruto, né? Então, aonde nós for, nós temos que estar calçados com o Evangelho da paz, né? Então, levar esse Evangelho que traz paz a todos aqueles que creem, né? Então, repousa sobre nós essa graça de pregarmos o Evangelho, né? Nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Então, a primeira armadura, a verdade, a couraça da justiça, o Evangelho da paz, aonde nós falar de Jesus a outras pessoas, né?
e depois embraçando sempre o escudo da fé, o qual apagará todos os dardos inflamados no maligno, né? Então, o escudo da fé. Então, qual é o objetivo do escudo da fé? Apagar os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno, ele lança esses dardos inflamados, né? Então, aquela intriga, aquela fofoca, né? Que parece tão sutil, mas você viu o que fulano falou, né? Então, aquele veneno, né? Que destrói, às vezes, uma vida, uma família, né? E esse é o dardo inflamado do maligno, né? Então, aquela seta incendiária, por exemplo, né? Num campo seco aqui, lança uma flecha acesa, o que vai acontecer? Vai pegar fogo em todo o campo, né? Então, é isso, a Bíblia diz que a nossa fé, ela vai apagar esses dardos inflamados do maligno, né? Está dizendo, a gente vai neutralizar aquele dardo. Aquele dardo, ele não vai ter mais efeito, né? Porque nós estamos vestidos com a couraça, com o escudo da fé, né? Então, e como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a pregação, né? Ouvir a palavra de Deus, né? Então, temos que continuamente estar meditando na palavra de Deus, né? Então, eu olhando o pastor falar antes sobre o Salmo 28 ali, deixa eu ver se eu acho o 28 de novo, né? Aqui, ele falando aqui no versículo 6, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, né? Então, quando eu leio a palavra de Deus, a minha fé, ela é fortalecida, né? Então, quando o pastor leu essa palavra, eu me lembrei uma palavra que eu li hoje em Jonas, de manhã, antes de sair de casa. É praticamente a mesma palavra. Jonas em 2:7 diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Né? Então está falando que o Senhor ouviu a oração de Jonas, assim como o salmista fala que Deus me ouviu as vozes súplices, né? Nele fui socorrido. Então é assim, né? Quando nós estamos continuamente lendo a palavra de Deus, né? Então eu li de manhã, agora o pastor leu e disse assim, ó, o Senhor socorreu o salmista, o Senhor socorreu a Jonas, né? Então quando Jonas clamou por socorro, né? Então a importância de nós termos a palavra dentro do nosso coração, né? Então, para termos a fé, precisamos estar continuamente em comunhão com a palavra de Deus, né? Porque é a palavra que produz a fé. Nós vemos nessa noite, diz aqui a palavra de Deus, que o Senhor socorreu o salmista, né? Então, isso fortalece a nossa fé. Se o Senhor socorreu o salmista, ele socorre a nós, né? E depois ele diz no versículo 17, Efésios 6:17, também o capacete da salvação. O capacete da salvação está falando que a nossa mente, ela deve estar protegida, né? Com a certeza da salvação, né? Como diz João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebata da minha mão. Então, isso tem que ser bem claro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém arrebata da minha mão, né? Então, está dizendo que a nossa salvação, ela está garantida nas mãos de Cristo. A nossa cabeça, ela tá blindada, ela está vestida. Ninguém pode, vamos dizer assim, mudar isso da nossa mente, porque a nossa cabeça está blindada. Ela está vestida com o capacete da salvação. Ela está protegida, né? Se alguém chegar para nós e dizer algo diferente, né? Não, a palavra de Deus, ela diz que de maneira nenhuma os lançarei fora, né? Então, Jesus me justificou
Então, Jesus escreveu meu nome no livro da vida. A Bíblia diz que Jesus, ele me justificou. A Bíblia diz que Jesus já me glorificou. Jesus já me deu um corpo de glória. Efésios 2 diz que Jesus já me fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Deus já me vê sentado na glória junto com Cristo, né? Então, isso na minha cabeça, o inimigo não pode tirar isso da minha cabeça, né? Então, por quê? Porque eu já estou vestido com o capacete da salvação, é a certeza da salvação, né? Eu tenho essa certeza na minha salvação, né? E depois no versículo 17 ele continua dizendo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então nós temos que estar vestido com essa armadura, essa peça da armadura, a palavra de Deus, né? Então quando Jesus foi tentado, Jesus venceu Satanás com a palavra, né? Então, a palavra, ela é o poder de Deus, né? Como diz o Salmo 119, né? A palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, né? Então, se nós andarmos sem luz, nós vamos tropeçar, né? Mas, se nós andarmos na palavra, nós vamos andar na luz, né? Então, temos que estar vestido com essa peça da armadura, com a palavra de Deus, né? E depois no versículo 18 diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, né? Então, como é que eu venço o inimigo? Como é que eu permaneço firme? Como é que eu estou vestido com a armadura de Deus? A Bíblia diz que com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, né? Então, nós temos uma necessidade de orar todo o tempo, né? Durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, nós temos que orar, orando todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então, nós temos que orando em todo o tempo no Espírito, né? Então, o que é orando todo o tempo no Espírito? Em pensamento, né? Muitas vezes lá no trabalho, lá na fila do banco, né? Você está ali em espírito, em pensamento, orando a Deus, né? Obrigado, meu Deus, obrigado por os teus benefícios. Meu Deus, abençoa essas pessoas que estão aqui, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa nação, né? Isso é orando em espírito, né? Orando em pensamento, né? Nada impede de você estar acordado de madrugada e você orar em espírito, né? Então, tem que orar todo o tempo, né? Em espírito. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. E por isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então, aqui ele fala da perseverança, né? Temos que vigiar com toda perseverança, né? Então, Pedro falou que Satanás, ele é nosso adversário, o diabo, né? Ele anda de redor, como um leão rugindo, procurando alguém para devorar, né? Então, nós temos que vigiando com toda a perseverança e súplica para os santos, né? Orando para os santos, orando pela igreja. Senhor, muitos irmãos nossos, nesse momento, talvez estão sendo tentados. Guarda eles, Senhor, abençoa eles. Muitos irmãos nossos trabalhando, outros passando por provações, sustenta eles nas provações, nas provas, nas lutas. Outros irmãos nossos doentes, enfermos, né? Então, muitos irmãos nossos angustiados, né? Temos que orar por os nossos irmãos, né? Todos nós precisamos de oração, os pastores precisam de oração. Quando você orar, nunca esqueça de orar por os pastores, né? Eles precisam de oração. Ah, mas eu pensei que o pastor não precisava de oração. Precisa, olha aqui nesse versículo, ó. Olha no versículo 19, o apóstolo, o que é que está falando aqui? O apóstolo Paulo está dizendo, ó, e também por mim. Ele estava dizendo que era para orar por todos os santos, e ele disse, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Então o apóstolo Paulo pede oração por ele, né? Ele diz, orem por todos os santos e orem também por mim, que quando eu abrir a minha boca para pregar o Evangelho, né? O Senhor abra o coração das pessoas para que elas creiam, arrependam-se e convertam-se e sejam salvas, né? Então o apóstolo Paulo pediu oração, né? Para com intrepidez ele anunciar a palavra de Deus. Então temos que pedir
Senhor, abençoa nossos irmãos, né? Abençoa os santos, abençoa a sua igreja, abençoa os pastores, né? Que nem o pastor falando, tem uma grande cruzada aí, né? Pastores vieram de longe, vieram dos Estados Unidos, estão passando por aí, vieram trazer a palavra aqui na cidade. Temos que orar por eles, né? Que Deus os abençoe, que Deus guarde a eles, que Deus proteja eles, que Deus seja com eles, que Deus use eles para ser bênção aonde que eles estiverem, né? Então temos que orar por os nossos irmãos, por os nossos pastores. E ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo, né? Então, ele está dizendo que ele é embaixador de Cristo. O que é o embaixador? Um embaixador, ele é um representante de Cristo, né? Então, Jesus, quando ele enviou os discípulos, né? Jesus enviou em o nome de Jesus, né? É como se nós fizéssemos uma procuração, né? Eu faço uma procuração aqui para o Erondino, e lá no cartório me representar lá. É como se fosse isso, né? Então nós estamos aqui, o nome de Jesus funciona como uma procuração para nós fazermos a obra do Senhor, né? Então, graças a Deus por isso, né? Então, embaixadores, um embaixador, ele representa um embaixador lá nos Estados Unidos, ele está representando o Brasil lá, né? Então ele está representando a nação toda aqui, né? Então, nós somos representantes de Cristo, nós somos testemunhas de Cristo. Atos diz, recebereis poder de ser sobre vós, Espírito Santo, para seres minhas testemunhas, né? Então, nós somos testemunhas de Cristo, e Jesus requer de nós, nessa noite, nós nos vestir de toda a armadura de Deus, né? Então, nós que temos que nos vestir, né? É uma ordem para nós, e temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor concede para nós, né? Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Então, a ordem é para cada um de nós nos fortalecer no Senhor, né? Então, é isso que viemos fazer nessa noite. Quando nós viemos aqui, louvamos ao Senhor, nós estamos nos fortalecendo. Quando nós viemos aqui, oramos, nós estamos nos fortalecendo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus agora, nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Está dizendo que o inimigo ele vem contra nós, mas nós vestimos da armadura de Deus, nós vamos resistir e vamos permanecer firme, e vamos permanecer inabalável, nós não vamos se abalar, né? Então, é uma palavra de encorajamento para nós essa noite, né? Nós não temos medo do inimigo, mas nós estamos vestidos da armadura de Deus para vencê-lo, né? Para nos proteger das ciladas do inimigo, né? Então, uma armadura, né? Para que serve uma armadura, né? Ela serve para nos proteger. Vem a pancada, vem a paulada, vem o tiro, ela nos protege. Então, nós estamos vestidos com a armadura de Deus, nós estamos protegidos, né? Então, nós temos que nos proteger de toda a armadura de Cristo, né? Então, era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, e passo a palavra ao pastor Ademir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos sair a palavra do Senhor, né? Deus falando conosco, em nome de Jesus. O pastor Pérez explicou bem direitinho ali o que é todos os santos, né?